Poucas palavras são ditas com tanta frequência e são tão pouco pensadas quanto o amém. Olá, eu sou Rogério Goldoni e você está no canal de Fé em Fé. Amém? Você diz amém no final da oração, você diz amém na missa, você diz amém como se fosse um ponto final. E se o amém não fosse o fim, mas fosse o começo? Você já parou para perceber que nos evangelhos Jesus faz algo meio estranho? Ele não termina as falas dele com amém, ele começa com amém. E você vai falar, não, Rogério, na minha Bíblia não tem isso. Mas tem sim. Sabe quando o evangelho fala, em verdade vos digo? A nossa tradução diz assim, mas lá no texto grego está em amém vos digo. Ou seja, ele inicia falando em amém, amém. É que quando a gente escuta lá na tradução em verdade, a gente logo pensa, ele está falando algo que é contrário à mentira, é algo verdadeiro. Mas a verdade é que a palavra amém, que vem lá do hebraico, que era a língua que Jesus falava, traz uma ideia de perenidade, estabilidade, segurança. Inclusive essa palavra vem da mesma raiz do verbo aman, que significa crer. Então, o crer, a verdade, o amém lá no hebraico, todas essas palavras têm uma ideia básica comum, que é aquilo que não cai, aquilo que se sustenta, aquilo sobre o qual se pode construir uma vida. Tá, eu sei, você já deve estar falando assim, Rogério, mas eu sempre aprendi que amém significa assim seja. E sim, significa assim seja, mas até a página 2, porque é muito mais que assim seja. Quando Jesus diz em amém vos digo, ele está afirmando, isso aqui é firme, atenção que isso que eu vou falar se sustenta. Isso aqui não passa, tá bom? Ou seja, antes de ensinar qualquer coisa, ele está afirmando, isso é digno de confiança. Tá, Rogério, mas eu não entendi bem ainda o que significa esse amém, então. Amém é uma palavra perigosa, porque dizer amém não é apenas balbuciar uma palavra, mas é assumir uma vida, um propósito. Dizer amém significa eu aceito isso, eu me esforço para que isso que eu estou aceitando seja perene na minha vida e eu vou dar a minha vida para levar isso até o fim, porque eu acredito, porque eu digo amém. Então, para de achar que amém é só assim seja e é uma coisa doce, porque o amém não é o fim, o amém é o começo. Não é à toa que na liturgia, por exemplo, a gente sempre diz o amém em pé. Já parou para perceber? Pois é, na próxima missa que você for, perceba quantas vezes você diz o amém em pé. E lembre que se você disse aquele amém com voz firme, significa que agora aquilo é teu e você vai ter que levar adiante. Toda vez que você diz o amém, você está dizendo para você mesmo, eu quero que isso se torne estável na minha vida. Isso faz parte da minha fidelidade com aquilo ou com o compromisso que eu assumi. Pensa bem, porque talvez você esteja falando améns para coisa que você não quer se sustentar, né? E se você não tem a segurança para sustentar, você está falando para quem? Só para os outros verem? E como você fica com as decisões e opções que você faz todos os dias? E aí você está aí, querendo que Deus mostre a fidelidade dele na sua vida. Mas se Deus diz o amém dele na sua vida, você está certo mesmo de dizer o seu amém para as coisas de Deus? Pensa nisso, porque de fé em fé nós nos aprofundamos na nossa relação com Deus e de fé em fé nós nos vemos no próximo vídeo. Paz e bem.